Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 4, datada do dia 23 de julho de 2023, e o título é Instruções para as Mulheres. Vamos cumprir alguns objetivos apontados pelo setor pedagógico da CPAD e eles são: explicar qual deve ser a maneira adequada da serva de Deus se vestir. Em segundo lugar, saber qual deve ser a conduta das mulheres na igreja. E, por fim, apresentar as recomendações de Paulo a um jovem pastor a respeito das irmãs. Seguimos em nosso estudo sobre as cartas pastorais e esses objetivos serão atingidos mediante a exposição dos pontos mais importantes desta lição. E vamos começar com o nosso texto principal, que nos diz que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9. Na tradução NVI, esta passagem aparece da seguinte maneira: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente. Quando Paulo ele diz aqui quero, ele está fazendo uso de sua autoridade apostólica. Quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Esse texto ele faz paralelo com outras passagens do Novo Testamento. E uma das passagens mais próximas a essas palavras que o apóstolo Paulo está dando como orientação a Timóteo está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo 3 e 4. Veja como os textos são muito parecidos e as orientações aqui elas são praticamente idênticas. Pedro diz o seguinte: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. São passagens paralelas onde uma complementa a verdade da outra. Eu fiz um pequeno fluxograma do nosso texto principal e você pode acompanhar comigo em tela. Veja como ficou a divisão do nosso texto. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes aí, 6 sentenças onde nós dividimos o texto. Preste atenção que Paulo ele inicia essa passagem dizendo que do mesmo modo. Isso aqui equivale a igualmente. O que é que essa sentença aqui, a primeira sentença do versículo 9, ela nos diz? Ela está mostrando que Paulo está continuando suas instruções a respeito do culto público. Ele falou sobre a oração. Paulo instruiu a respeito da oração, qual é a postura do homem diante da oração pública no culto a Deus, e agora ele está se dirigindo às mulheres. Qual deve ser o comportamento das mulheres no culto, na igreja de Deus? Então, a gente vê aí a segunda sentença, que do mesmo modo as mulheres aí é nada mais que o público-alvo da exortação, da instrução paulina, e ele continua dizendo que as mulheres se ataviem em traje honesto. A mulher cristã se veste de forma decente, com decoro, não só na casa de Deus, mas também nos demais contextos de sua vida, como nós veremos aqui nos tópicos mais à frente. Então, a mulher cristã deve se vestir em traje honesto. Se vestir em traje honesto é se trajar de forma decente, com decoro, com pudor, que é o que aparece aí basicamente em palavras sinônimas a próxima sentença. A mulher cristã, ela não usa roupa indecente. Então a gente vê essa ideia presente na forma como as mulheres devem se vestir. De forma honesta, com decoro. Elas não se vestem visando a sensualidade, elas se vestem de forma decente. Aí Paulo progride quando ele diz assim, com pudor e com modéstia. A mulher cristã não usa roupa extravagante. Ela se veste, sim, de forma elegante, mas essa elegância ela tem um limite. Ela se veste com modéstia. Aí, em seguida, nós temos aí uma série de proibições, de sentenças negativas, quando ele diz assim, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Qual é a síntese aí
dessas advertências de conotação, ou melhor dizendo, de apontamento negativo. A mulher cristã, ela não se veste com a finalidade de expor seu corpo, causar inveja ou ostentar riqueza. É assim que a mulher crente, ela se veste na igreja e nos demais contextos de sua vida. Nós vamos desenvolver essa ideia aqui nos tópicos que apresentaremos dentro do subsídio. O resumo da lição nos diz: a mulher deve se vestir com pudor, de modo a agradar a Deus. Então, todas as vezes que a mulher ela for se vestir, qual é o que é que deve permear a sua mente? Qual deve ser a sua finalidade a usar um traje? Isso aqui tem que agradar a Deus. Não é para marcar as curvas, não é para esbanjar a sensualidade, não. A mulher cristã, ela se veste de uma forma que Deus se agrada. Dessa forma, nós entendemos que roupa não é costume bíblico. Roupa é teologia, roupa é doutrina. Costume bíblico é se a mulher vai se vestir, ou melhor, costume de tradição, de igreja, é se a mulher usa saia ou se a mulher usa calça. Não é? Isso é costume. Varia de igreja para igreja, Assembleia, Presbiteriana, Batista. Agora, concernente à doutrina de se vestir de forma decente, de se vestir com pudor e modéstia, isso é doutrina, isso é teologia, não é costume de igreja. Mulher deve se trajar de forma decente. Assim como tem calça que é indecente, tem saia que também, saia e vestido que também é indecente. Mas se você é da Assembleia de Deus, siga o costume de sua igreja. Se você é de outra denominação, siga o costume da sua outra denominação, tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Ainda falando aqui sobre o resumo da lição, porque quando a gente fala sobre a mulher se vestir com pudor, de forma decente, e aqui Paulo ele faz... ele levanta alguns elementos aqui, alguns adornos, né? Ele fala de tranças, de pérolas, de ouro, de vestidos preciosos. Isso aqui não é uma brecha para o desleixo. Não é uma brecha para o desleixo. Então a mulher cristã está toda despinteada, né? Vestida de todo jeito. Né? Não. Aqui não é uma brecha para o desleixo. O que deve acontecer na forma como a mulher cristã se veste é um equilíbrio. Um equilíbrio entre moral, um equilíbrio entre a beleza interior e a beleza física, a beleza exterior. Se a gente for até Provérbios, capítulo de número 31, nós veremos que a mulher ali, idealizada pelo sábio, ela tinha bom gosto para se vestir, ela cuidava bem do seu corpo, mas ela também entendia que a beleza interior precisava sobrepujar a beleza física, pois a beleza física passa, enquanto a beleza interior ela permanece. É por isso que lá em Provérbios 31 e 30, a Bíblia diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A beleza interior, a mulher que se traja de boas obras, a mulher que tem bom caráter, boa índole, né? Ela tem essa beleza interior e essa beleza ela sobrepuja a beleza física. Os anos desgastam aquilo que é exterior, mas não pode corromper aquilo que é interior. Então a beleza interior deve sobrepujar a beleza física. Meus irmãos, nós vamos aqui não necessariamente seguir novamente aqui o roteiro da lição, nós vamos seguir um roteiro que está aqui dentro do subsídio. Inclusive, se você quiser baixar este subsídio, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar e vai ser direcionado a uma página onde você vai adquirir de forma gratuita esse subsídio aqui. Se você quiser os demais recursos que estão presentes na ferramenta EBD, você precisa se tornar um aluno assinante. Se você quiser os vídeos de marketing e divulgação, se você quiser ter acesso aos cursos de capacitação, ao slide profissional, ao material de apoio, as dinâmicas, tem dinâmica para você aplicar em classe. Se você quiser acesso a todo esse material, você tem que se tornar aluno assinante da ferramenta EBD. O valor é simbólico.
né? O valor é simbólico. A gente mantém a ferramenta através dos assinantes. Não só a ferramenta, mas essas aulas aqui que publicamos de forma gratuita no YouTube. Vamos então à exposição propriamente dos pontos aqui da lição de número 4. E os pontos, eles são, em primeiro lugar, aqui nós vamos começar pelos pontos do subsídio, os pontos que iremos seguir. Em primeiro lugar, a importância da mulher no contexto bíblico. Nós vamos estudar, preste atenção, olha para mim aqui, nós vamos estudar um contexto bem específico ao qual Paulo estava se dirigindo ao jovem pastor de Éfeso, a Timóteo. Aí alguém pode ler essas palavras isoladas e dizer assim, Paulo era machista, a Bíblia é machista, a mulher dentro do contexto judaico-cristão é oprimida, é privada de muitas coisas e isso não é verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia, em hipótese alguma, nós encontramos aqui apoio para os extremos, que são o machismo ou o feminismo. Agora, é importante dizer que, apesar de não encontrarmos base na Bíblia para machismo e feminismo, nós encontramos sim uma orientação divina a respeito dos papéis de gêneros, tanto do homem como da mulher. Veja, não é ideologia de Não sei se eu posso falar isso aqui correndo o risco de ser censurado. Não posso. Não sei. Não é. A Bíblia não fala sobre ideologia de. A Bíblia fala sobre papéis de gênero. E nós percebemos que Deus, dentro do seu projeto, deu responsabilidades específicas ao homem e responsabilidades específicas à mulher, conforme Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33, Provérbios 14, 1, Provérbios 31, do 10 ao 31, Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 30. É importante destacar que as responsabilidades dadas à mulher em nada a torna menor e menos digna que o homem. E é por isso que eu quero começar falando sobre a importância da mulher no contexto bíblico. Por exemplo, vamos aqui rapidamente falar sobre a importância da mulher no contexto da criação. Em primeiro lugar, as Escrituras nos mostram, em Gênesis 1, 27, a parte B, que Deus criou homem e mulher. Então, tanto o homem como a mulher têm a sua origem em Deus. Ambos foram criados pelo Senhor. No contexto da criação, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus, a mulher não, de forma alguma. Homem e mulher são imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, a parte A. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. No contexto da criação, nós ainda vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a parte B, que tanto o homem como a mulher foram abençoados por Deus. Deus abençoou homem e mulher. A Bíblia diz isso no texto que mencionei, Gênesis 1, 27, a parte B. Dentro do contexto de relação conjugal, nós também podemos perceber a importância da mulher. Olha só, dentro dessa relação, a mulher lembra o homem que ele é um ser dependente. Olha a importância da mulher. A Bíblia diz isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 11 ao 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de quem? De Deus. Então, essa relação que há entre homem e mulher, no contexto mais profundo das relações conjugais, é uma relação de dependência. Um depende do outro, um não é sem o outro. Em segundo lugar, a mulher lembra o homem de que ele é um ser com necessidades. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 e 18, a parte B. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. A palavra auxiliar, presente aqui nessa passagem, significa suprir aquilo de que o indivíduo não pode prover-se por si só. Então, a mulher, ela lembra ao homem que o homem ele tem necessidades e que o homem não consegue atingir, suprir essas necessidades sozinho. A mulher age em conjunto, em auxílio com o homem para o cumprimento dessas responsabilidades, para o suprimento dessas necessidades. Ainda sobre o contexto das relações conjugais, a mulher lembra ao homem que ele possui uma missão.
A Bíblia diz em 2:24 de Gênesis: por essa razão o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Essa missão que o homem desempenha ao lado de sua mulher é uma das missões mais extraordinárias delegadas por Deus, a missão de dominar, a missão de povoar a terra. Como era que o homem ia povoar a terra sozinho? Né? Até na questão de dominar, a mulher está lá ao lado do homem. Mulher está lá. Em uma só carne, tanto homem como mulher teriam mais forças para lutar juntos e cumprir a missão, não só de dominar, não só de povoar a terra, mas de glorificar a Deus. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos de forma contracultural que a mulher ela exerceu um papel importante no ministério de Jesus, na igreja e na grande comissão, na responsabilidade de proclamar o evangelho. Por que eu digo que esse papel da mulher é de importância dentro do Novo Testamento e até no Antigo Testamento, né? Mas a gente vai falar do Novo. É contracultural, porque os elementos, os aspectos da cultura judaica não davam a devida importância à mulher. Os judeus oravam por não terem nascido escravos, por não terem nascido gentios e por não terem nascido mulher. E eles oravam agradecendo a Deus por isso. Então a mulher ela era inferiorizada dentro da cultura judaica daquele tempo. Não só a cultura judaica, mas a cultura grega, a cultura romana também olhava para a mulher apenas como um objeto sexual. Ou olhava para a mulher apenas como aquela que tinha a responsabilidade de gerar. A mulher era inferiorizada dentro desse contexto onde surgiu o cristianismo. Aí surge o cristianismo, vem Jesus e traz as coisas para o seu devido lugar. Mostra qual é a perspectiva divina a respeito da mulher. E Deus dá importância, Deus valoriza as mulheres. Dentro do Novo Testamento, nós percebemos que elas aparecem como patrocinadoras generosas, como aquelas que supriam financeiramente o ministério de Jesus, conforme Lucas capítulo 8, versículo do 1 ao 3. As mulheres estavam ali e a Bíblia chega até a citar o nome de algumas delas, como Joana, como Susana, e muitas outras que prestavam assistências com seus bens ao mestre e aos discípulos. Da mesma forma, o ministério de Paulo foi financiado por mulheres. Veja Romanos 16:2, uma mulher chamada Febe é identificada como auxiliadora do apóstolo Paulo. Nós temos aí ainda o exemplo de Priscila, o exemplo de Lídia e de muitas outras que ofereceram suas casas de forma voluntária. As mulheres aparecem no Novo Testamento como árduas trabalhadoras. Vários homens trabalharam de forma diligente com Paulo, mas muitas mulheres também. Elas são trabalhadoras no Senhor, como Maria, Trifena, Trifosa e Persíde, que muito trabalhou no Senhor, conforme Romanos capítulo 16, versículo 6 e versículo de número 12. As mulheres aparecem ainda dentro do Novo Testamento como professoras edificantes. Paulo vai orientar Timóteo nos textos aqui que iremos daqui a pouco expor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 9 ao 15. Timóteo, o pastor que estava lá em Éfeso, é fruto de um ministério feminino. A sua vó e a sua mãe o ensinaram as sagradas letras. E Timóteo era um jovem pastor habilidoso na palavra, porque sua mãe e sua avó tiveram um papel determinante em sua educação, em sua formação. Nós encontramos ainda mulheres como Priscila, que tinham tal conhecimento nas Escrituras ao ponto de ensinarem Apolo, que era um homem habilidoso nas palavras, um homem poderoso também nas Escrituras. As mulheres aparecem como proclamadoras do Evangelho. Leia Filipenses capítulo 4, versículo 2 ao 3. Apesar de aqui ser uma admoestação, Paulo está deixando claro que Evódia e Sintique se esforçaram com ele para a promoção do Evangelho. Eram proclamadoras do Evangelho. As mulheres aparecem como exemplos dignos. Isso tudo no Novo Testamento. Mulheres piedosas na igreja são chamadas para ensinar e treinarem mulheres mais jovens, conforme Tito, capítulo de número 2, versículo 3 ao 5.
Faltaria tempo se fôssemos falar da importância das mulheres no Antigo e no Novo Testamento. Faltaria tempo. Mas esse não é o nosso objetivo principal aqui, né? Porém, não poderia começar de outra forma senão mostrando a importância das mulheres na Bíblia Sagrada. Agora vamos para o segundo tópico aqui do nosso subsídio. E esse segundo tópico, ele entra propriamente no assunto da lição aqui, lição de número 4 que nós temos em mãos. O segundo tópico aqui do subsídio diz: a mulher cristã deve ser um exemplo na forma de se vestir. Nós entramos agora propriamente nas instruções dadas por Paulo a Timóteo a respeito das irmãs de Éfeso. Olhe o que a Bíblia nos diz, versículo de número 9. Capítulo 2 e 9 diz assim: que do mesmo modo, ou seja, igualmente, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A marca da beleza da mulher crente são as boas obras. São trajes honestos, são trajes não sensuais, não extravagantes. E quando a gente olha para esse texto aqui, muita gente faz crítica ao apóstolo Paulo, né, dizendo que Paulo não queria que as mulheres se arrumassem, que as mulheres fossem elegantes. Alguns chegam até a dizer assim: Paulo aqui estava sendo radical, dizendo que as mulheres não podem usar tranças. Mas olha, irmão, para o contexto bíblico, não é que usar trança é pecado, mas olha os adornos, né? Paulo vai falar sobre ouro, sobre pérolas, sobre roupas caras. E o que Paulo está denunciando aqui? O pecado da extravagância. Isso mesmo, o pecado da extravagância. Paulo estava mostrando que as mulheres de Deus deviam ser marcadas pela simplicidade. Pela simplicidade. E olhando aqui essa passagem, nós percebemos ainda outra informação importante que precisa ser destacada. A cidade de Éfeso era marcada pela sensualidade e pela prostituição, visto que o templo de Diana era um cartão postal da cidade. E a adoração a essa deusa acontecia por meio de prostitutas cultuais, de mulheres que se deitavam com os homens da cidade. O culto a Diana acontecia assim, era prostituição, era adultério, e mediante essas relações sexuais promíscuas, imorais, se acreditava que Diana abençoava o campo com fertilidade. Então, a cidade de Éfeso era extremamente atacada pela sensualidade, pela imoralidade. E certamente a cultura e a religião pagã daquela cidade, daquela época, influenciavam as mulheres na sua forma de se vestir. Talvez esse costume estivesse agora entrando dentro da igreja. Muitas mulheres, naquele contexto que viviam de forma pagã, creram em Jesus. Mas elas vieram para a igreja, porém parece que o costume de se vestir, a cultura, de como se trajar da vida antiga não havia sido abandonada. E Paulo está dizendo, na igreja de Deus é diferente. As mulheres cristãs não podem seguir o padrão do mundo. E é dentro desse contexto que Paulo vai dar essa primeira instrução, essa primeira orientação quanto à forma de se vestir da mulher crente. Hoje não é diferente. Não é diferente, não, senhor. A cultura, a moda e a mídia, de forma geral, fazem apologia à sensualidade e à forma vulgar de se vestir. E às vezes esse costume lá de fora tem tentado entrar dentro das igrejas. Porque alguém diz, para que isso? O que é que tem a ver? E começa a atacar os costumes da igreja, começa a rotular a doutrina bíblica de se vestir de forma decente como costume de uma igreja local, como doutrina de homens. E com isso as mulheres começam a se vestir de forma sensual, de forma provocativa. Entram dentro da igreja assim, despertando sensualidade, fazendo os irmãos pecarem. Olha, peca não só quem olha com olhar lascivo, mas também peca quem se veste de forma promíscua para chamar a atenção. Não, mas não é minha intenção despertar sensualidade nas outras pessoas. Só botei uma roupa que eu me sinto bem. Ô, irmã, tem juízo, tem bom senso, tem pudor. Presta atenção. A mulher cristã, ela deve ser coerente com a sua fé.
Ela deve se vestir de forma decente. Mulher cristã se veste de forma decente. E preste atenção, não só dentro da igreja, mas nos demais contextos de sua vida. Na escola, no trabalho, no lazer. Porque tem gente que pensa que roupa é questão contextual. Isso é pensamento do mundo. Eu me visto de forma decente só quando eu estou na igreja. Agora, quando eu estou na escola, quando eu vou para o trabalho, aí não. Aí é outro contexto. Aí eu posso me vestir do jeito que eu quiser. Não, senhor. Não, senhor. A mulher cristã, que é crente em Jesus, ela vive essa realidade não só nos cultos que acontecem no templo, mas ela se traja de forma decente nos demais contextos e realidades de sua vida. E eu quero deixar uma pergunta aqui para os jovens, né? Essa lição não vai ser ministrada para os jovens. Eu vou deixar uma pergunta aqui para os jovens, principalmente para as jovens solteiras, né? Que tipo de jovem você acha que vai atrair se vestindo de forma provocante, de forma sensual e forma vulgar? Me diz aí. Que tipo de jovem tu espera atrair se vestindo de forma vulgar? Você acha que vai atrair um jovem espiritual ou um jovem carnal? Você acha que o jovem, né, o jovem que é espiritual, o jovem que é decente, vai querer se casar contigo? Ou você vai apenas atrair aquele jovem que vai querer só te usar, só ficar, só ter um momento? Pensa nisso. Pensa nisso em nome de Jesus. Se veste de forma decente. É assim que as mulheres crentes se comportam. Não seguem a cultura do mundo. Não seguem os padrões desse mundo. Por fim, meus irmãos, em terceiro lugar, a mulher cristã, é o terceiro ponto, a mulher cristã deve ser um modelo de conduta e submissão. E aqui está um dos textos mais difíceis das cartas pastorais. O texto diz o seguinte: a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Esse texto é muito mal compreendido e às vezes usado até de forma muito extremada para oprimir, para inferiorizar a mulher. E a gente deve levar em consideração o contexto da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. A igreja daquela localidade estava sofrendo intensos ataques dos falsos mestres. Muitas irmãs em Éfeso já estavam seguindo esses homens. A Bíblia diz em 2:15 o seguinte: entretanto a mulher será salva dando à luz. É um texto polêmico, não vamos aqui tratar propriamente sobre ele. Mas olha essa expressão final: se permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Por que Paulo utiliza essa expressão, se permanecerem? Porque muitas estavam se desviando. Esse texto aqui, ele parece indicar que as mulheres de Éfeso estavam sendo seduzidas pelos falsos ensinos dos falsos mestres e estavam se desviando da fé, dando ouvidos a heresias. Outras passagens revelam essa realidade aqui. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11 ao 15, o texto diz assim: não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. E seguir a Satanás aqui, dentro dessa passagem, é caminhar de forma amigável, em direção, de acordo com os ensinos dos falsos mestres. É só você ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 2, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Sabe o que é espírito enganador? Doutrina de demônio era o que os falsos mestres pregavam. E tinha muita gente, muita mulher ali na igreja de Éfeso já indo por esse caminho. Elas chegavam do mundo, lá no mundo elas eram empoderadas, eram dominadoras,
né? Principalmente naquele contexto ali grego, e elas chegavam e pensavam que poderiam ser a mesma coisa dentro da igreja. Quando se deparavam com a realidade do cristianismo, em alguns aspectos de que a gente vai ver rapidamente aqui, né, de que a mulher ela não pode exercer autoridade sobre o homem, né, elas eram levadas a acreditar nas facilidades pregadas pelos falsos mestres. Olha, o que Paulo está ensinando aí, o que esse pastorzinho aí chamado Timóteo está ensinando, a gente não ensina. Aqui o negócio é mais light, aqui a porta é mais larga. E elas estavam sendo enganadas. Aí é dentro desse contexto que Paulo ele dirige essas palavras a Timóteo. Os ensinos dos falsos mestres deturpavam o casamento e os papéis das mulheres, não só na igreja, como também no lar. Aí Paulo vai e escreve essas orientações bem severas a Timóteo. Paulo queria que esse problema fosse resolvido na igreja de Éfeso. As mulheres estavam começando a dar, creio eu, né? Isso aqui é uma corrente de pensamento. Estavam começando a querer dominar ali a situação, ensinar nos cultos cristãos, tomar a frente dos homens. Paulo disse, não, de jeito nenhum, não é assim que acontece. Aí vem aí o versículo de número, vamos lá, versículo de número 11. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. A gente já viu aqui, né, que a mulher ela não é proibida de ensinar, mas há momentos em que ela deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Aí ele diz, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A conduta da mulher cristã é uma conduta de submissão, e nisso ela é um exemplo. Ela deve se submeter à autoridade de seu marido. Irmão Murilo, em outras linhas assim, já que o texto fala o texto aqui de Timóteo está falando no contexto do culto, né? Eu vou trazer também para o contexto do relacionamento, mas no contexto do culto, em síntese, o que o texto está dizendo aí? Para ficar mais claro, porque parece que eu não estou entendendo muito bem. Olha, irmão, para ficar mais claro aqui, no contexto do culto, no contexto da igreja, a mulher, a posição da Assembleia de Deus tradicional é que a mulher não pode ser pastora. A mulher não pode ser bispa. Ela não pode exercer cargo de autoridade sobre o povo de Deus, sobre os homens, sobre a igreja de Deus, porque isso é uma responsabilidade. Isto é uma responsabilidade que Deus concedeu ao homem. Irmão Murilo, isso é machismo? Não, irmãos. Deus deu funções e papéis a cada um. E não compete aos papéis que Deus estabeleceu para a mulher ela exercer a autoridade eclesiástica dentro da igreja. Olhe, os apóstolos não tinham nenhuma apóstola. Olhe, mas tinha diaconisa. Olha, irmãos, o termo diaconisa, o termo diácono, tem o sentido de servir, de serviço, e tem o sentido de função eclesiástica. Você precisa distinguir o contexto. A fulana de tal era diaconisa. Ela servia a igreja, não em uma função eclesiástica, como aparece aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, também lá, só na primeira carta de Paulo a Timóteo. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Pastora, porque Raquel era pastora. Raquel era pastora de ovelhas. Você vê, não tinha sacerdotisa, era sacerdote. Quando Paulo fala sobre os dons ministeriais, ele não fala de bispa, ele não fala de pastora. Ele fala que essa responsabilidade foi dada por Deus aos homens. Aos homens. Então, em síntese, aqui no contexto do culto público, é isso que essa passagem está nos dizendo. Agora, num contexto de relacionamento, talvez até fugindo um pouquinho aqui do que se propõe a lição a explicar, no contexto de relacionamento, a mulher também deve ser submissa. E irmãos, presta atenção, porque quando a gente fala de submissão na igreja, até mesmo as mulheres crentes... Não. Mas presta atenção, irmão, que submissão não é subjugação. O ato de se submeter ao homem, não é um ato penoso. As mulheres,
devem ser submissas. É o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5. E os homens têm a responsabilidade de amarem as suas mulheres como Jesus amou a igreja. Então veja, é difícil uma mulher ser submissa a um homem que ama ela como Jesus amou a igreja? Ah, irmão Murilo, por quê? Então o homem tem que amar? Tem. O problema é que às vezes tu escolhe demais, bendita, e acaba escolhendo errado. O problema é que tu escolhe alguém para ser teu esposo pelos objetivos, pelas razões erradas. Escolha alguém que ama Jesus com intensidade, com sinceridade. Essa pessoa vai lhe amar e vai lhe respeitar. E você vai ver que não é difícil ser submissa a ele. Por exemplo, a gente, na relação que temos com Cristo, somos submissos. Eu sou submisso a Cristo, você é submisso a Cristo. É ruim? É penoso? É triste ser submisso a Jesus? Não. Porque Ele nos ama com amor sacrificial, amor providencial. Nós devemos cuidar, não é? Naquilo que Paulo disse aqui. Nós devemos cuidar, prezar. Né? Quem é dirigente de campanha, de mocidade, de órgão, de conjunto, de igreja, deve prezar por isso aqui. Ensinar as mulheres a se trajarem de forma decente. As mulheres devem ouvir esse ensino. Dentro da igreja de Deus, as mulheres têm a sua importância. Elas não podem ser pastoras, não podem ser bispas, mas as mulheres são professoras de escola dominical, as mulheres são dirigentes de círculo de oração, as mulheres atuam na área social da igreja. Há tanto serviço na igreja que as mulheres podem desempenhar, mas tem gente que, não, porque tem que ser isso, porque tem que ser aquilo. Não, irmão, acaba com isso, tem muito espaço para tu trabalhar. Não queira entrar em um terreno, em um papel que não lhe compete de acordo com as Escrituras. Amém? Então, a gente entende que Paulo está dando instruções específicas aqui a Timóteo e que essas instruções não degridem, não inferiorizam a mulher. Né? Pelo contrário, Paulo está mostrando como a mulher crente se comporta na igreja. Ela se veste de forma adequada, essa mulher tem uma conduta exemplar e essa mulher é uma mulher submissa às autoridades constituídas por Deus, ao pastor, aos presbíteros e principalmente ao seu esposo, ao seu marido. Eu penso que essa pré-aula tenha lhe ajudado, né? Eu penso que tenha lhe ajudado. É um texto um pouquinho difícil, a gente não entrou aqui nas polêmicas do texto, mas acredito que você agora tenha um norte para fazer a exposição da lição de número 4. Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.